Olá a todos, eu sou o Francisco Barreiro, consultor técnico da Sabó, e hoje nós vamos falar sobre vários produtos, juntas, retentores, o que nós chamamos de metal borracha, que são produtos à base de borracha com resistência metálica para absorver a vibração nas buchas, coxins, de suspensão. Vamos falar sobre bieletas, um produto que a Sabó lançou há pouco tempo, mas tem uma linha completa já no mercado. Vamos falar sobre as coifas de homocinética, coifas que têm a resistência da borracha, uma resistência à pressão, a não ter vazamentos da graxa, do fluido de lubrificação da homocinética e vários outros componentes do motor, né? Como as juntas de tampas de válvula, juntas avulsas, alguns produtos que nós temos já no mercado disponíveis para atender a maioria da gama dos motores nacionais e importados. No final, nós vamos conversar e eu vou mostrar esse portfólio todo de produtos. A princípio, a gente vai falar um pouco da montagem desses motores modernos, esses motores que nós temos com uma injeção eletrônica que busca a queima completa do combustível, um motor que ele tem uma resistência às pressões, às temperaturas, e você tem a junta de cabeçote, principalmente a junta de cabeçote, né, que é o coração aí da vedação do motor. Você tem uma junta que veda gases, que veda óleo e água. Então esse produto ele tem que estar resistindo a todo essa transmissão de fluidos. A junta de cabeçote, muita gente pergunta, vou montar um motor como esse, um motor moderno, um motor 3 cilindros, um motor turbo, esses motores de alta tecnologia, eu vou montar como uma junta de cabeçote em fibra ou metálica. Eu trouxe inclusive essa aqui de fibra para a gente conversar. Na verdade, tanto faz. O importante é a gente ter a montagem conforme o padrão original, conforme a montagem que manda o manual do veículo. E isso você tem que ter o quê? O torque, a sequência de aperto, verificar empenamento, rugosidade, planicidade, certo? E um detalhe muito importante também, os parafusos de cabeçote. Hoje em dia muita gente pergunta, Sabó tem a junta em fibra e a junta metálica para o mesmo motor, será que eu posso montar uma ou outra? Na verdade, nós podemos montar a junta com os critérios de montagem e pensando principalmente no parafuso de cabeçote. A gente trouxe até aqui os parafusos que agora eles têm embalagem individual e eles têm essa facilidade de você estar comprando uma ou duas peças ou, é claro, o kit todo. Por que individual? Porque tem motores que você tem 2 pequenos, 8 grandes ou vice-versa e aí você pode fazer essa compra unitária. Bom, o parafuso é muito importante que ele seja limpo e lubrificado, né? Lubrificado porque não se pode montar parafuso a seco. Para vocês terem noção, nós temos um vídeo que mostra bem isso e que vai enfatizar a importância desse parafuso na fixação da junta de cabeçote. Vamos dar uma olhadinha aí. Bom, como nós vimos a importância da lubrificação e deixar o óleo escoado o parafuso, também a gente tem uma importância muito grande que esse parafuso fixe bem a junta de cabeçote. Pessoal, o material da junta em fibra ou metálica, ele tem que ter um aperto controlado. Por que um aperto controlado? Quando você tem o excesso de torque, você esmaga toda a superfície de vedação. E quando tem uma falta de torque, essa junta pode soprar, o que a gente fala de soprar, passar fluidos ou passar gases, e você queima a junta entre cilindros ou tem um vazamento de óleo de água. Então é importante que tenha um torque controlado.
esse torque é conforme cada motor, mas lembrando, na tabela da junta a gente tem essa especificação por etapas, em quilos e depois newtons, quilos, né? O torque medido e depois o torque angular, ok? Agora a gente vai ver um detalhe importante que é, como você tem o esmagamento dessa junta, não pode ter nenhuma impureza. Então a limpeza dessa superfície do bloco e do cabeçote, tanto na parte de baixo, que você tem essa vedação, quanto na parte de cima, tem que ser uma limpeza da superfície. É claro, o cabeçote você vai usinar ou você vai planar, você manda na retífica para fazer a conferência. Mas o bloco, ele está ali. E com esse bloco a gente tem que tomar muito cuidado com essa limpeza. Evitar lixa no máximo possível e usar uma superfície, uma espátula para limpar e um ar comprimido. Vamos ver agora nesse vídeo como é essa limpeza da superfície do bloco, principalmente porque ele está ali disponível para você na montagem. Vamos lá. Bom, como nós vimos, essa limpeza na superfície do bloco e principalmente do cabeçote, o cabeçote ele é feito a usinagem, mas o bloco ele tem muitas impurezas e hoje em dia a vazão de fluido entre a superfície da junta e do bloco ocorre principalmente nesses motores modernos que você tem pouco espaço de ancoragem da junta, a superfície é vazada e aí você não tem região de aperto. Bom, feito essa limpeza, verificado o cabeçote na retífica, com usinagem, com a plana, ok? Temos um detalhe muito importante, como eu falei, que é o torque. E a tabela da junta, ela traz toda essa informação, por isso que é importante. Muita gente pergunta para nós no atendimento, no 0800 ou nas palestras, como é que nós fazemos o torque de uma junta de cabeçote sabó? Todas elas saem com essa embalagem, com essa sequência de aperto, a informação do torque e isso exatamente com o produto que você está levando. Nós não colocamos tabelas antigas que você pode ter uma informação errada ou desatualizar essa informação conforme muda o parafuso da junta, o material da junta. Por isso que é importante sempre ter a tabela da junta na mão. E essa informação hoje é muito importante, muito valiosa, porque de tabelas de juntas que nós temos no mercado, de informações, podem variar muito. A nossa informação é referente ao nosso produto e ao nosso material que nós usamos, que é um material de alta resistência para você ter um torque conforme especificado pelo fabricante. Ok? Como nós falamos, no jogo de junta, que acompanha todas as peças do motor, o jogo de junta completo, ou na junta avulsa, você sempre vai ter essa tabela. Ok? E agora a gente vai ver exatamente o torque. Quando você faz o torque num cabeçote, a gente tem que observar o seguinte, depois do parafuso limpo e lubrificado, a sequência de aperto, né? Sempre em cruz ou caracol, do centro para as pontas. Mas é importante verificar cada etapa e não pular etapas, nem somar etapas, né? Muita gente fala assim, mas tem aquele motorzinho que é 60 graus mais 60 graus mais 60. Vou somar 180 graus? Não, você vai estourar o parafuso. Então, faça conforme as etapas de aperto. 60 mais 60 mais 60, você pode pegar o parafuso sextavado, né? Na cabeça do parafuso sextavado, se você dividir aí em 6, você tem de uma ponta a outra do lado do parafuso, você tem 60 graus. Então, são informações que a gente pode fazer importantes na hora de montar. Vamos acompanhar então esse vídeo que ele mostra como é essa montagem, primeiro com o torque em quilos, o torque medido, quilos, newtons, libras, né? Com o torquímetro, né? Aquela ferramenta que muita gente conhece. Às vezes os caras não sabem o que é torquímetro, fala torcano, etc. Não, é aquela ferramenta de precisão, né? Não é só no aperto no braço, tem que ter um registro da informação de quanto você apertou.
E aí depois a gente faz o torque em graus, o torque angular. Vamos dar uma olhada aí. Bom, como nós vimos agora, o torque em quilos, o torque medido, é importante para você marcar todo o cabeçote e fazer o assentamento. Depois a gente tem o torque angular, o torque em graus. Vamos ver agora como funciona isso. Mas antes, só uma explicação. Por que existe esse torque em graus? Normalmente, os mecânicos perguntam para nós, questionam, por que antigamente você tinha aquele torque que dava 10 quilos, 12 quilos e acabou, né? Fechava o motorzinho, não tinha problema, só que tinha que voltar depois de um mês, depois de 1000 quilômetros e dava um aperto que o parafuso estava solto. Bom, são duas características aí. A junta de cabeçote ela tem um assentamento diferente e o parafuso, lembra que a gente falou da troca do parafuso? Por quê? Realmente precisa trocar o parafuso porque você tem esse aperto em graus e ele vai fixar melhor, tem uma força de tração e retração. E isso você percebe porque hoje você fecha um motor como esse, o motor que você tem um aperto em graus, um parafuso elástico e você não precisa retornar com ele para fazer esse reaperto, né? E a gente vai ver esse torque angular porque você faz um aperto de 90 graus, 60 graus, como nós falamos agora, com uma chave, com uma ferramenta simples, né? Um cabo de força e marca ali. Quem não tiver o goniômetro, uma ferramenta de torque em graus, você pode marcar até com o giz e fazer essa marcação no parafuso. Até mais fácil para você não perder essa sequência. Mas isso é importante, você obedecer a sequência de todos os parafusos e, como nós falamos agora há pouco, não pular etapas. Porque se você soma ou pula etapas, você sobrecarrega esse parafuso, certo? Pessoal, é importante sempre que for montar esse cabeçote com o torque angular, respeitar essa tabela de torque, ok? Vamos ver como funciona esse torque em graus que vocês já aplicam no dia a dia aí nas oficinas. Vamos lá. Bom, como nós vimos agora a montagem da junta de cabeçote e finalizamos com o torque, lembrando, né, para fazer o motor, para você terminar de montar, você tem vários componentes, né? A junta de cabeçote, como nós falamos, é um componente muito importante. As juntas de tampa de válvula, as juntas de borracha, que são componentes que têm também um torque que você tem que tomar muito cuidado com o aperto. Ela faz uma vedação em cima de uma região muito quente, com óleo, que você tenha esse problema de enfinar, de passar pela superfície e ter um vazamento. Então é importante sempre buscar a junta de tampa de válvula de qualidade, a Sabó sempre utiliza a borracha conforme o padrão original e também entender que o torque ou o empenamento da tampa pode atrapalhar a vedação da junta. É importante ficar ligado nisso aí. Hoje nós temos várias juntas de tampa de válvula com diafragma também, e a Sabó lançou esses produtos e tem dentro do kitzinho de junta de tampa de válvula diafragma da vedação da tampa, ok? Bom, continuando, a gente vai falar agora também sobre uma peça muito importante na vedação, que é o retentor.
O retentor de borracha, o retentor com carcaça e mola, nós montamos ele há muito tempo, não só no motor, roda, etc. Mas esse retentor tem que tomar certos cuidados. E a borracha desse material é uma borracha que nós trabalhamos e temos um cuidado especial com a característica de cada utilização, com cada material. A gente tem um vídeo que mostra desde o começo como ele é feito e a característica de cada um, porque você tem vários tipos de materiais conforme as aplicações. Vamos dar uma olhada agora como é esse retentor e para quais são as aplicações de cada borracha. Vamos lá. Estes são os componentes do retentor: borracha, carcaça e mola. Vamos observar na animação que a peça conta com a vedação principal, que faz a vedação no eixo, a vedação auxiliar, que auxilia a vedação principal, não deixando entrar nenhuma impureza contaminante no eixo, as costas do retentor, que é onde apoiamos a ferramenta no momento da montagem, e o diâmetro externo, que tem a interferência no alojamento. Como pudemos observar na animação, o retentor ele é formado por borracha, carcaça e mola. A borracha e a carcaça no diâmetro externo fazem uma vedação no alojamento, com a interferência. A mola e a borracha fazem uma vedação que chamamos de vedação principal, diretamente no eixo. E é importante destacar que essa pressão da mola com a interferência da borracha é calculada, não pode ser nem muito grande nem muito pequena, até para controlar a vida útil do retentor. E tomando muito cuidado com os fluidos, com o ataque do óleo, dos fluidos existentes. Essa borracha ela é preparada junto com a mola com uma interferência bem calculada. Outro detalhe são as costas do retentor, onde a gente monta a ferramenta, o dispositivo para empurrar essa peça e fazer com que essa peça entre perpendicular ao eixo. O importante também detalhe é que a peça tem a numeração e a logomarca Sabó nas costas, aonde nós observamos e podemos verificar qual é o produto. Na próxima animação, nós vamos verificar a interferência da mola e como é importante manter essa mola dentro da vedação sem alterar a interferência, que muita gente acredita que aumentando a interferência você consegue ganhar uma vida útil na peça. E isso não é verdade, porque a mola tem que ter interferência calculada, que não pode ser nem maior nem menor em cima da vedação principal do eixo. Vamos observar. Agora podemos perceber como a vedação do retentor esquenta, causando um ressecamento e um vazamento prematuro. Por isso não devemos cortar e alterar a configuração da mola. Bom, como nós já vimos a construção do retentor, a carcaça, a mola e a borracha, agora a gente vai falar um pouquinho de cada componente. A mola, vocês viram que é importante com a pressão, com a interferência calculada. A carcaça, nós falamos, aço inox ou aço carbono, normalmente um aço baixo carbono, que é para vedação com fluidos à base de petróleo, óleo, graxa e etc. Porém, o segredo da peça é a borracha. E a borracha, nós trabalhamos com uma borracha dentro da Sabó, fabricamos lá dentro da Sabó com componentes, negro de fumo, sílica, o látex original, né? E isso tudo formado conforme a necessidade de projeto. Por isso que a borracha ela tem 4 tipos básicos: nitrílica, poliacrílica, o silicone e o fluorelastômero. Fluorelastômero, conhecido flúor, também alguns chamam de Viton, é o mesmo material. Esse material, essa borracha, ela vai ter, cada uma delas, uma resistência térmica e uma resistência a fluidos. E isso que a gente vai observar no slide, porque cada fluido e cada temperatura da borracha vai dar uma ideia de aplicação.
Por isso que no projeto, dentro dos projetos de retentores, a gente já trabalha com borrachas, fluidos, a interferência necessária e a construção da peça. Vamos observar nesse gráfico cada uma dessas borrachas com os fluidos e as temperaturas. Podemos perceber no gráfico que cada elastômero tem uma aplicação na sua faixa de temperatura, que é a sua resistência térmica, e o fluido, que pode ser vedado. Essa faixa de temperatura é tanto positiva quanto negativa. Por exemplo, o flúor, ou conhecido Viton, até 180 graus positivo, com vedação de óleo e combustíveis. Silicone vai até 150 graus, temperatura positiva. Também existe a negativa, que está bem já com uma faixa de trabalho. Ele veda óleo, combustíveis e água, todos os fluidos. A poliacrílica vai até 130 graus de temperatura positiva, com vedação de óleo e água, e a nitrílica 100 graus com vedação de óleo e água também. Lembrando que é uma faixa de temperatura, tanto positiva quanto negativa, bem já acima do que é trabalhado o fluido dentro do alojamento, para que o retentor não tenha ressecamento. Bom, agora que nós já vimos no gráfico os fluidos, as temperaturas e as borrachas e como é importante cada um deles, vamos falar sobre a construção, ou melhor dizendo, os tipos de retentores, né? Porque no código Sabó você tem o número, depois as letras, BR, BRAG, por exemplo, esse aqui que eu tenho na mão é um BRG, retentor de borracha, recoberto de borracha na parte externa, vedação auxiliar e mola. Todos que tem B, tem mola, B no começo. R, recoberto de borracha. E G, a vedação auxiliar. Quando for em aço, ele pode ser um BA, que é aço na parte externa, na carcaça. E todas essas letras estão no código da Sabó. Importante destacar que se você não tiver a peça na mão, com o código você consegue ter uma noção de como ela é, o tipo de retentor que você precisa. E tudo isso está no site e no catálogo eletrônico, com toda a legenda de cada uma dessas letras. Mas vamos observar alguns exemplos, porque são mais de 40 tipos. E agora na animação nós temos os básicos. Depois, é claro, tem retentores com movimento axial, retentores com tampa, retentores com duas molas, mas os básicos nós destacamos agora nessa animação e os outros vocês podem acompanhar no catálogo eletrônico ou no site. Vamos ver. Aqui podemos observar na animação que existem vários tipos de retentores e temos alguns tipos básicos. Porém, para maiores informações, acesse o site e o catálogo eletrônico. Agora nós vamos falar sobre um artifício de engenharia que aumenta a vida útil do retentor, lubrificando a borracha, que é o efeito hidrodinâmico. Hidrodinâmico é hidro, fluido, dinâmico e movimento. Isso ocorre na vedação principal do retentor, que ela é lubrificada constantemente a partir do momento que você tenha o eixo girando em movimento, lubrificando com o óleo fluido a vedação principal. Por isso, existem ribes, riscos na vedação, que fazem esse efeito ocorrer no sentido horário, anti-horário ou bidirecional. E é importante destacar que isso já está no projeto da peça. Porém, quando nós colocamos alguma adaptação ou usamos o retentor Sabó em outro equipamento, temos que levar em consideração o sentido de rotação. Os retentores mais antigos são lisos, eles não têm esse efeito hidrodinâmico, aí não tem problema, você pode trabalhar tanto com um sentido quanto o outro. Mas alguns retentores que têm esse efeito hidrodinâmico, você tem que observar se é horário, anti-horário ou bidirecional. E para isso também conta com uma seta na região das costas, onde você tem a logomarca e o número Sabó. Vamos observar na animação como isso ocorre e na prática como o fluido entra na vedação, lubrifica e retorna, fazendo com que a vida útil do retentor aumente e você tenha um produto com mais confiabilidade.
Observe que a vedação chega a ter a lubrificação interna, tanto no sentido horário quanto anti-horário e bidirecional. E o fluido ajuda o retentor a ter uma vida útil prolongada. Porém, temos que tomar cuidado na aplicação do retentor no sentido horário-anti-horário para não inverter os sentidos de rotação. Caso seja invertido, isso vai causar o vazamento. Você pode ter esse efeito nos dois sentidos com o bidirecional. Legal, nós observamos como ocorre o efeito hidrodinâmico nas peças de borracha, no sentido horário, anti-horário ou bidirecional. Só que os retentores em Teflon, esse material PTFE, politetrafluoretileno, que é um material que vem aí nos motores de alta tecnologia, ele também tem um efeito hidrodinâmico. E esse efeito hidrodinâmico ocorre na vedação principal, com os ribs lubrificando também a sua pista e a sua vedação principal, aumentando a vida útil. Vamos ver na animação como isso ocorre. Vamos assistir com o lubrificante em movimento como ocorre esse efeito hidrodinâmico no PTFE. Aqui podemos observar que o fluido vai lubrificar a vedação principal, aumentando a vida útil do retentor, como ocorre nos retentores de borracha. Agora vamos falar de um assunto que é muito importante, a embalagem do retentor. Porque tanta informação, tanta coisa nova que nós falamos, porém, na embalagem tem toda a descrição, aplicação, informação se o retentor é horário, anti-horário, tipo de retentor, material, a borracha que é utilizada na construção da peça. Então, é muito importante guardarmos o retentor dentro da embalagem, não retirar ele e deixar ele exposto tanto à umidade, calor, à poeira, que pode contaminar a vedação principal, a umidade ou o calor, que você pode ter um problema com a borracha de ressecamento ou até oxidação da carcaça. Mantenha sempre o retentor dentro da embalagem. Nós vamos observar a seguir o slide que mostra essas embalagens e com a embalagem blister da Sabó garante a peça até o momento da montagem. Observe as informações da embalagem blister do retentor. Falando mais um pouco de embalagens, é importante destacar que a Sabó não fornece retentores sem embalagem. Ou no blister ou na caixinha de papelão, sempre os retentores são fornecidos embalados com as informações de aplicação e descrição. Por que nós falamos isso? Porque a Sabó, como referência, como marca mundial, tem retentores que são copiados. E essa falsificação, existem algumas dicas básicas para evitar esse problema. Vamos acompanhar agora algumas dicas para você não ter problema com falsificação de retentores. Siga as informações para evitar a falsificação. Evite comprar peças fora da rede de distribuição ou lojas de autopeça. Não aceite peças oferecidas por pessoas físicas sem nota. Sempre exija a nota fiscal do produto, ela é a sua garantia para qualquer necessidade. Não aceite peças sem embalagem, pois também você pode ter problemas de contaminação do retentor e perda da sua eficiência, conforme já falamos. Bom, como nós observamos como é importante a embalagem e como ela mantém as características, a originalidade do produto, agora a gente vai observar a montagem dos retentores. E hoje, para montar um motor, você precisa tanto montar o retentor de borracha, o retentor de carcaça, mola, quanto os retentores ou as flanges, que são de materiais de Teflon
ou mesmo de borracha, mas tem alguns cuidados, né? A gente vai ver agora nos vídeos de montagem de retentores e flanges que esse material tem a luva que facilita a montagem e todo esse material é colocado para ajudar o mecânico, ajudar a aplicação e ter uma vida útil maior, garantir que a peça tenha uma resistência, uma vida útil maior. Vamos acompanhar desde o começo como nós temos as flanges, os retentores, como é importante cada material e a utilização dele no dia a dia. Vamos lá. Os sistemas integrados estão no mercado já há algum tempo. Eles proporcionam maior rapidez e eficiência nas reparações de motores, maior efeito hidrodinâmico e maior vida útil. Porém, na vedação de PTFE, não temos a mesma característica que as vedações de borracha. Sendo assim, temos que montar com alguns cuidados. Agora nós acompanhamos alguns produtos que são de politetrafluoretileno. Esse material, o PTFE, que veio na evolução de alguns motores de alta tecnologia. Para vocês terem uma ideia, quando os motores têm uma evolução, têm uma resistência térmica maior, a vedação tem que acompanhar esse produto. E nós temos o PTFE como um grande vedador que tem uma vida útil maior, resiste a vários tipos de fluido e consegue ter um rendimento para esses motores de alta potência. Vamos acompanhar a evolução desse material e a comparação dele com relação à borracha, porque hoje você tem um material de alta tecnologia que é empregado em todos os motores de última geração. Podemos ver nesse slide a evolução do PTFE. Maior resistência térmica de menos 260 graus a 300 graus de temperatura positiva, baixo coeficiente de atrito, não risca o eixo, maior durabilidade, menor consumo de potência dos motores, maior resistência química aos óleos mais agressivos. Bom, nós já vimos a evolução desses materiais de vedação, desde a borracha até o politetrafluoretileno. Agora, para a gente ter uma ideia, na montagem desse material, tanto para qualquer tipo de borracha ou de teflon, nós temos que acompanhar 4 informações básicas, que é a limpeza, a inspeção, a lubrificação e a montagem em si. Vamos acompanhar como isso se dá na limpeza da superfície aonde o retentor, a vedação vai trabalhar. Aqui podemos perceber que na limpeza temos que usar pano e não estopa, para não deixarmos fiapos ou resíduos na pista da vedação, que podem contaminar e causar algum vazamento. Agora, para continuar a montagem, vamos fazer uma inspeção no eixo e no alojamento. Verificar se existe alguma fissura, algum desgaste que pode prejudicar a vedação do novo retentor. Isso é muito importante para aproveitar a vida útil dele. Além disso, na hora da montagem nós podemos utilizar a lubrificação do eixo com o mesmo fluido que ele vai vedar. Isso é importante porque você tem um trabalho lubrificando a pista e entrando com o retentor perfeitamente com a sua vedação. Com todo o conjunto limpo, vamos observar as condições para a montagem da nova vedação. Sempre lubrifique a pista com o mesmo fluido que vamos vedar, assim melhora a condição de montagem e garante a maior vida útil da peça. Os retentores de borracha nós podemos lubrificar a própria borracha, sua vedação. Os retentores de PTFE nós lubrificamos o eixo aonde ele vai trabalhar. Isso facilita a montagem. Outro detalhe é que nós temos a luva, e essa luva ela é muito importante para posicionar a vedação do teflon na sua maneira correta de trabalho. Então nós vamos observar agora a posição correta da luva quando ela entra no eixo. Observem aí. Acompanhe na animação a ação da luva para a montagem perfeita no eixo. Ela acomoda a vedação com a interferência projetada pela engenharia e garante essa interferência por igual em toda a circunferência do eixo.
Como nós vimos, esse é o sleeve, mais conhecido popularmente como luva. Nós não podemos retirar ele antes da montagem. Ele vai ser expelido pelo eixo e vai acomodar perfeitamente a vedação do retentor em cima da sua pista, aproveitando mais a vida útil da peça. Vamos observar. Veja o que ocorre se colocarmos a peça sem a luva ou com ela invertida. Também, depois da montagem, não é recomendado retirar a peça e recolocá-la, porque você pode ter um problema na vedação. Bom, agora que nós já limpamos, inspecionamos e lubrificamos o eixo e o alojamento, vamos montar a peça com uma ferramenta apropriada, mais simples, que apoie as costas do retentor e empurre ele perpendicular ao eixo. Acompanhe nas imagens. Com o dispositivo que apoie todas as costas do retentor, bata para que ele entre perpendicular ao eixo. Para a montagem, podemos utilizar um dispositivo simples, como nós falamos. Não há necessidade de bater com nenhuma chave de fenda ou ferramenta pontuda em cima do retentor. Isso pode empenar a carcaça, fazendo com que a força radial dele não seja distribuída em todos os pontos por igual, o que diminui a vida útil. Então é importante, utilize alguma ferramenta que apoie e empurre o retentor. Vamos acompanhar agora. Nesse vídeo podemos acompanhar a montagem com um dispositivo que distribui a força em toda a carcaça do retentor e monta perfeitamente no eixo e no seu alojamento. Agora, para finalizar, vamos observar a montagem das flanges de PTFE. É importante destacar que todas as informações estão no verso da embalagem. Siga todas as instruções na hora da montagem. Agora, para concluir a montagem dessa peça, nós temos a roda fônica. Essa aplicação da Volkswagen existe roda fônica lisa ou dentada da Sabó. Porém, é a mesma posição do ponto. Para isso, nós temos uma ferramenta que busca essa posição junto com o sensor. É importante sempre montá-la com a ferramenta. Vamos acompanhar no vídeo. Observe que não é necessário nenhuma ferramenta de montagem, somente aponte e empurre a peça contra o eixo. Esta, por exemplo, temos o conjunto com roda fônica que será montado logo em seguida. Para sincronizar essa peça, contamos com uma ferramenta que verifica a posição da roda fônica com o sensor de rotação e com o PMS do motor, ponto morto superior. Atenção, se não montarmos com uma ferramenta similar a essa, podemos perder todo o serviço, pois nessa aplicação, caso não montarmos corretamente, o motor fica fora de ponto ou até mesmo não liga. Por isso, tome muito cuidado na hora da montagem e atenção às informações da embalagem. Bom, como nós falamos no vídeo, a montagem das flanges, dos retentores, tem que ter uma sequência, um procedimento que é muito importante para você ter o aproveitamento de toda a tecnologia do produto, ok? E falando de produto, é sempre bom lembrar que a Sabó disponibiliza no mercado toda a linha de metal borrachas e as coifas. Nós temos todos os produtos nacionais importados, a linha dos veículos mais novos. Então vocês podem observar os lançamentos no catálogo eletrônico e no site. Metal borracha, batentes de amortecedor, a linha completa para esses veículos, buchas e coxins, as buchas e coxins com o material, a borracha de alta tecnologia, de resistência, para absorver essas vibrações da carroceria, como nós já falamos. O material também de bieletas, que vem marcado a logo Sabó, identificado item a item, para toda essa linha de veículos. E nós temos também a junta líquida, que é o material que compõe todo o portfólio de produtos Sabó, que é o material de vedação. Então vocês podem acessar o site, conhecer o catálogo eletrônico e verificar os últimos lançamentos, ok?
Obrigado e até a próxima.